Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Irmãos, hoje é dia de rezar para as almas do purgatório. Apresente aqui, os seus ancestrais, o seu pai, a sua mãe, os seus avós paternos e maternos, Também os seus bisavós maternos e paternos. Reze para a alma deles. Vamos fazer isso no dia de hoje. Se você puder visitá-los no cemitério, rezar para eles, os meus parentes moram em uma outra cidade. Vai lá no cruzeiro. Cruzeiro é aquela cruz que tem dentro do cemitério e reza para todos os seus parentes ali. Amém? O Evangelho está em João 15, de 26 até o capítulo 16, do versículo 4a. Quando vier o Paráclito, que vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Também vós dareis testemunhos, porque estáis comigo desde o princípio. Disse-vos estas coisas para que vós preservar de alguma queda. Eles vos expulsarão das sinagogas e virá a hora em que todo aquele que vos tirar a vida julgará prestar culto a Deus. Procederão desse modo porque não conheceram o Pai nem a mim. Disse-vos, porém, essas coisas para que, quando chegar a hora, vos lembreis do que anunciarei. Palavra da nossa salvação. Irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, quando vier o defensor, o defensor é o Espírito Santo de Deus, é chamado também advogado, Quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai. Então, Jesus hoje nos apresenta o Espírito Santo como defensor, aquele que defende, aquele que vem lembrar das coisas de Deus, A importância de nós pedirmos sempre, todas as manhãs, o Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo, nesse dia. E nós já estamos nos aproximando, Falta, se eu não me engano, menos de 10 dias para nós vivermos o Pentecostes, Mas todos nós precisamos que o Espírito Santo nos defenda do maligno, de nós mesmos e das tentações. Uma pessoa cheia do Espírito Santo dificilmente se deixa levar pelo demônio, pelas obras, pelas tentações. Sempre pedindo o Espírito Santo. O Espírito Santo é o escudo contra o pecado, Contra nós mesmos, contra as tentações. Jesus diz que o Espírito Santo dá testemunho dele. O que é testemunho? Testemunho, o Gatti até ouviu a pregação, A pregação de um dia desse, ele falando sobre o testemunho, aquele que vai lá no cartório, E o testemunho também é aquele que, de um casamento, de algo que você conhece, de algo que você viu. Então, o Espírito Santo de Deus dá testemunho dele, Nós precisamos do Espírito Santo para que nossa fé não seja abalada. Isso mesmo, a nossa fé na nossa igreja, A única igreja pentecostal é a Igreja Católica. Ela nasceu no dia de Pentecostes, onde estava presente o primeiro Papa, Pedro, junto com Maria, os primeiros padres, os primeiros bispos, junto com Nossa Senhora. Ali nasceu a igreja, ali foi a inauguração da igreja. Então, nós precisamos do Espírito Santo, para proteger a nossa fé, que ela não seja abalada, mas também precisamos não nos assustar diante das perseguições. Por isso a importância, mais uma vez eu falo com você,
Vinde, Espírito Santo, enchei o meu coração, enchei a minha vida. Nosso problema, meus irmãos, é que quando chega a hora, ou seja, o problema, a dificuldade, a cruz, nós não temos o que lembrar. Às vezes, nós entramos primeiro no desespero e nós esquecemos que tem um Espírito Santo que nos defende contra os ataques do demônio, né? Então, para nós refletirmos hoje, antes de nós refletirmos, eu vou abrir aqui a promessa que Jesus, né, lá em Atos capítulo 1, versículo 4, 5 e 8, que diz assim, deixa eu ver aqui, e comendo com eles, ordenou que não se afastasse de Jerusalém, mas que esperasse aí o cumprimento da promessa do Pai, que ouviste, disse ele, da minha boca, porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. E no versículo 8, né, a promessa, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até os confins do mundo. Essa é a promessa de Deus para cada um de nós também. Lá em Joel capítulo 3, diz assim, depois disso acontecerá que derramarei o meu Espírito sobre todo ser vivo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos anciões terão sonhos, vossos jovens terão visões. Naqueles dias, no dia de Pentecoste, né, Joel já estava profetizando o que aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Naqueles dias, né, no dia de Pentecostes, derramarei também o meu Espírito sobre os escravos e as escravas. Para nós refletirmos hoje, vamos perguntar para nós mesmos, gostaria que você respondesse aqui embaixo. Do que ou de quem o Espírito precisa me defender hoje? De que ou de quem o Espírito Santo precisa me defender hoje? Coloca aqui embaixo. Segundo, o Espírito da verdade. Eu tenho medo dele? Sou verdadeiro e coerente? Terceiro, qual expulsão mais me assustou e feriu minha fé? Sei lidar com as perseguições? Você sabe lidar com as perseguições? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo.